A Justiça de Ribeirão Preto considerou que as medidas adotadas no transporte coletivo para conter a transmissão da Covid-19 são, veja só, adequadas. Mas usuários questionam a redução de linhas e a lotação dos veículos. Para os passageiros, ônibus cheios só agravam a pandemia na cidade. Em meio às restrições de circulação e funcionamento das atividades na pandemia de Covid-19, quem precisa sair de casa para trabalhar em Ribeirão Preto enfrenta complicações. Ônibus lotados e muita aglomeração. Usuários do transporte coletivo afirmam que o risco de serem infectados dentro dos veículos é grande, porque nem sempre é possível cumprir todas as orientações sanitárias. Não adianta nada, eles falam para não abrir mercado e as vans e os ônibus vão assim. Esse que eu pego agora, 199 mesmo, vai assim, ó. Não aqui, ele vai enchendo pelo caminho, porque só tem dois. Bonfim, então, vai lotado, um em cima do outro. Não dá, né? Porque estão falando desse negócio de distanciamento social, mas que jeito que você faz? No ônibus é impossível. Impossível. Vai, bem. Vai, vixe, bastante. Eu mesmo outra vez eu fui perto ali do motorista, sabe, na escada, porque não tinha como você passar para trás na roleta. Sempre achei, fica complicado no momento que a gente está vivendo, né? Momento onde a saúde ela não é pensada em primeiro lugar, né? Aí fica difícil, a gente que é trabalhador, fica nessa necessidade. Aí fica complicado, né? Tem medo, mas infelizmente onde eu trabalho é essencial, não tem como. Não tem o que fazer. Tenho muito medo, eu vim porque tem que trabalhar, né? Não pode ficar em casa. Querer a gente queria, mas não pode, então tem que sair, pegar ônibus lotado todos os dias. A gente já passou pela situação o ano passado e esse ano está pior ainda do que o ano passado. E outra, se parar com tudo, as pessoas não vão morrer de Covid, não, vai morrer de fome mesmo. Não há distanciamento social nem nos pontos de embarque e desembarque. Essas imagens são registradas diariamente na cidade, que está há mais de um mês na fase vermelha, implantada pelo governo estadual, a mais restritiva do Plano São Paulo de flexibilização da economia. Restrições que não ocorrem dentro do transporte coletivo. Os passageiros pedem mais ônibus nas ruas, para evitar que todos utilizem os veículos ao mesmo tempo. A frota em circulação no município, na atualidade, representa 80% da quantidade de carros disponíveis antes da pandemia. A linha Manuel Pena está cruel, só tem um ônibus. Tinha que ter pelo menos dois. Enquanto um está fazendo a volta, o outro está saindo. E se você perde, você fica lá 1 hora esperando outro ônibus. Eu acho muito tempo, você perde muito tempo. Todo dia, ônibus lotado. A gente veio agora do Cristo Redentor, ônibus lotado. Festa lá também, aglomeração, ninguém respeita. Se você não pode aglomerar em outro lugar, você aglomera dentro do ônibus. Já pediu mais ônibus, eles não põem. Isso aqui que vocês estão vendo é calmo, vocês não viram nada ainda. Então tem que melhorar. Você está entendendo? Tem que melhorar, tem que pôr mais ônibus. Nós precisamos de ônibus para ir poder trabalhar. Para a Justiça, as medidas implementadas no transporte público são adequadas. O juiz Fabrício Sena Fusari, da 2ª Vara da Fazenda Pública, optou por extinguir o processo movido pelo Ministério Público, que solicitava a manutenção de todos os horários das linhas, por entender que houve perda do interesse processual. O magistrado ainda apontou que a Justiça não pode intervir nas políticas públicas de enfrentamento da pandemia. Mas, na prática, a Justiça não consegue enxergar o que realmente acontece. Aí precisa do sistema de fiscalização, que é feito pela Prefeitura, que, por sua vez, fecha os olhos para o problema. Então, assim, no dia a dia, os usuários percebem que, embora houve a decisão, a realidade não é bem aquela. E, provavelmente, o Ministério Público vai adotar de novo mais uma medida para poder confirmar se a realidade condiz com o que está nos autos que foram agora proferidos pela Justiça do Estado de São Paulo. Em contestação, o MP afirmou que as aglomerações registradas nos veículos facilitam a contaminação e agravam a situação. O mesmo entendimento do juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública do município, que proibiu passageiros em pé em ônibus intermunicipais na macro-região. A decisão mandada foi expedida na última quinta-feira pelo juiz Gustavo Lorenzato, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, depois de um pedido do consórcio dos municípios da Mogiana, que representa 43 cidades paulistas. O comitê argumentou que a prática causa aglomeração nas linhas e o risco de transmissão da Covid-19. Em caso de descumprimento da medida, a multa pode ser de até R$100 mil por dia.
São juízes diferentes que proferiram respeitáveis decisões, mas eu creio que a segunda decisão está mais acertada ao proibir, dentro do âmbito do COMAN, que é o Consórcio Municípios Alta Mogiana, essas aglomerações de gente viajando em pé, que todos sabemos por estudos de universidade no Canadá, é uma das maiores fontes de disseminação do Covid-19, coronavírus. Então, eu creio que a segunda decisão está mais pautada na ciência e mais pautada no princípio da legalidade constitucional, e inclusive no artigo 6º da Constituição, que dispõe que a saúde e o transporte é um direito de todo cidadão brasileiro. Ximene Osório para o Jornal da CUB. A pandemia vai passando e a gente vai percebendo algumas incoerências que acontecem, não é? A Justiça, então, se manifesta agora. O excelentíssimo juiz Fabrício Sena Fusari, da 2ª Vara da Fazenda Pública, e diz que entende que as medidas implementadas aí pela Prefeitura de Ribeirão Preto no transporte são adequadas. E aí que a gente vai vendo aqui do meu lado, ó, as imagens, os ônibus lotados, todo mundo tendo que trabalhar naquele serviço que é essencial, mas os ônibus cheios, todo mundo com medo. O juiz também se manifesta a seguir, diz que a Justiça não pode intervir nas políticas públicas de enfrentamento da Covid. Uma outra incoerência, né? Porque o que mais a Justiça tem feito nesse momento é intervir nas políticas implementadas pelos municípios. Os prefeitos não têm autonomia, nem mesmo os governadores muitas vezes. Não é? Então, o que mais a Justiça tem feito? Enquanto isso, quem sofre? O usuário do transporte coletivo. Porque lá no começo da pandemia, a Prefeitura cortou esses ônibus, não é? Reduziu, dizendo que era para evitar a circulação de pessoas, a aglomeração, e acontece justamente o contrário. Essas pessoas estão se aglomerando, estão se infectando, estão colocando as suas famílias em risco. Incoerência total. O consórcio pró-urbano não se manifestou. Já a Transerp diz que tem monitorado a operação do transporte coletivo e, conforme seja constatada a necessidade de adequações, tem notificado o consórcio para ampliação da frota. Informou ainda que aumentou o quadro de horários de 7 linhas. Tem um restante da nota aqui sobre a determinação da Justiça, que suspende o transporte de passageiros em pé. A Artesp informou que a medida já está sendo aplicada pelas empresas de ônibus que fazem as linhas intermunicipais na nossa macro-região.